Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso capítulo 2, primeira aula. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a questão dos ruídos da comunicação. Nós vimos nas aulas anteriores o processo da comunicação seguindo a linha certa, né? Só que não é tão fácil assim, a gente sabe o quanto é difícil estabelecer a comunicação. E é importante que nós reconheçamos esses ruídos que aparecem ao longo da comunicação, refaça o processo e acompanhe o feedback do receptor, conforme eu já disse na aula anterior. O objetivo dessa disciplina, ou desse módulo, vamos dizer, é identificar os elementos dispersivos que ocorrem para que haja efetividade da comunicação. É também compreender as estratégias para poder prender o receptor para que ele entenda a comunicação e para que ele seja conduzido a acreditar naquilo que o emissor está dizendo. Olha só, os ruídos da comunicação, o que nada mais é do que os desvios, os elementos dispersivos que ocorrem para que o indivíduo sinta-se confortável em estabelecer a comunicação. Os elementos dispersivos, eles podem surgir tanto para quem fala, quanto para quem recebe a comunicação. E aí é que tá, né? Hoje, nessa era digital, na agilidade dos processos comunicativos, tudo é motivo de gerar dispersão. Não deve ser fácil para você, por exemplo, acompanhar a aula e não estar disperso, com o filho chamando, com o barulho, né, lá fora da rua. Então, tudo isso pode trazer alguns desvios de informação e aí essas dispersões podem trazer algumas características de julgamento, de não credibilidade, de comportamento diferenciado de quem recebe, de quem faz a comunicação. Olha só, um outro parâmetro a ser considerado aqui também é o seguinte: o que eu falo é o que você quer ouvir? O que você fala é o que a pessoa quer ouvir? É o princípio básico da comunicação. O que você quer ouvir? O que eu tenho a falar? E aqui a gente tem uma criança, né, com as características, evidenciando a questão das características individuais que nós temos, onde eu preciso identificar, quando eu produzo a comunicação, se este elemento aqui está disposto, dentro das suas características individuais, em absorver aquilo que eu tenho a dizer. Primeira questão. Aí entra outros elementos que são importantíssimos no processo. Muitas vezes, nós até temos conhecimento da comunicação ou conhecimento da mensagem. Porém, às vezes eu não consigo organizar as minhas ideias para que a pessoa compreenda. Aquela coisa que nós aprendemos, começo, meio e fim. Se houve alguma inversão desses processos, eu posso trazer incoerência, falta de clareza, e aí eu trago dispersão no processo comunicativo. Outro cuidado, vamos lembrar que a comunicação ela é múltipla e eu tenho que tomar cuidado com as ambiguidades que podem surgir ao longo do processo comunicativo. O que eu tenho a dizer pode ser interpretado de outras formas. Vamos pensar que a comunicação ela é algo subjetivo. E aí é que tá. Eu posso tentar ser ao máximo objetiva. Mas quando eu seleciono os vocábulos para poder criar um elemento contextual, né, importante para que o receptor compreenda, ele que vai fazer o julgamento daquilo que eu estou dizendo. Então é subjetivo. Quanto mais objetivo eu for, melhor vai ser o meu controle a esta subjetividade. E aí eu também tenho a questão com o problema da codificação. Eu entendo que isso para mim, eu entendo os códigos linguísticos conforme nós colocamos nas aulas anteriores. A relação de significante, a relação de significado, para mim é uma coisa, mas para o receptor pode ser outra. E isso é importante, que quando eu estabeleço um processo comunicativo, as pessoas precisam entender que pode surgir algumas divergências de significação. Isso é natural. O que é importante para nós, enquanto emissor, é refazer o processo comunicativo até atingir o ápice da efetividade. E aí, olha só, hoje, né, muito presente, a questão do bloqueio emocional.
eu tenho algumas características emocionais que também podem me fazer trazer alguns julgamentos da comunicação e eu não vou absorver. Eu tenho a questão da timidez, então quando eu coloco uma comunicação um pouco mais tímida, eu posso causar uma certa insegurança. A insegurança nem sempre traz credibilidade quando você está fazendo o discurso. E aí, outro elemento importantíssimo surge ao longo da comunicação são os julgamentos e as suposições. Então, muitas vezes, antes de nós iniciarmos o processo de comunicação, o receptor, ele já está julgando o nosso formato comunicativo, ele já está julgando as nossas ideias, os nossos argumentos. E aí, gerou mais uma vez a dispersão e aí eu perco, né, a oportunidade de estabelecer a comunicação. Então, eu preciso, enquanto emissor, estar sempre atento a esses aspectos por meio do feedback do receptor. O desinteresse, a avaliação prematura e a preocupação com a resposta. É aquela situação de, por exemplo, eu quero passar uma comunicação para o meu chefe, por exemplo. Vou lá, formatei a comunicação e encaminhei para ele. Só que ele não está disposto a ouvir naquele momento por outros problemas que ele tem a resolver. Antes de nós concluirmos o nosso raciocínio frente ao chefe, ele já trouxe as suposições, ele já trouxe uma avaliação prematura e aí o que acontece? Eu perco de vez a oportunidade de convencê-lo de que aquela minha ideia ela seria efetiva naquele momento. Então, olha como é importante, né? A seleção do contexto, do momento, para poder estabelecer a comunicação, porque eu também posso perder credibilidade no processo. Então, olha só, o comportamento do receptor me faz perder credibilidade enquanto emissora no processo comunicativo. Então, eu tenho que saber conduzir muito bem isso. As experiências anteriores, né, a questão de, poxa, eu tenho muita experiência acerca do assunto e você começou a falar dessa forma, eu acho que não tem que seguir essa linha, então eu estou julgando e não deixo você concluir. Os preconceitos, né, os preconceitos eles sempre surgem em virtude, por exemplo, da vestimenta, da classe social, então as pessoas prejulgam a pessoa que vai falar pelo que ela parece ser e nem é, e desconsidera toda a programação e o conhecimento que ela se dispôs a fazer naquele momento. Muitas vezes também nós temos como desvio a questão do comportamento defensivo e as atribuições das intenções. Então é aquilo assim, ó, eu estou apontando um problema para a pessoa e ela está se defendendo, né? É um problema que nós temos que resolver em conjunto, mas ela acha que está sendo para ela, então ela se defende sem entender o processo num todo. Então a gente perde a oportunidade de trazer melhorias, de trazer melhores práticas de interação aí frente ao meio por conta desse comportamento. Segundo Rogers destaca a importância do ouvir no processo de comunicação. E olha só, ele não descarta a possibilidade de se ter ruídos, ainda que você insista, né, no desenvolvimento da escuta e nos processos de feedback da pessoa que está ouvindo. O que acontece? Hoje as pessoas, a característica pela absorção da informatividade que nós temos, como eu coloquei na aula anterior, o acesso à informação, o desenvolvimento, né, do país frente a a comunicação ágil, a velocidade da informação, ele mudou um pouco o aspecto do comunicador. Hoje as pessoas elas tendem a avaliar o tempo inteiro. Então elas são mais críticas e todas as vezes que você está dentro de um processo comunicativo, as pessoas estão avaliando. Então é importante que a gente esteja preparado a isso para poder estabelecer uma comunicação mais tranquila, sem divergências e tentando otimizar aí a questão do desvio comunicativo. A dificuldade em se estabelecer a comunicação, ela ocorre quando há intercorrência com os interlocutores, rivalidades, diferenças de status, estado físico e emocional.
Então, olha como é importante, né? A questão da ambientação, do barulho, a temperatura, o movimento. Então, olha, quanta coisa que dificulta aí para fazermos o nosso processo acontecer. Então, dicas, tá? Todas as vezes que você for falar com alguém, planeje. O planejamento, ele tem de ser mais efetivo e mais assertivo. Então, planeje o estilo de linguagem que você vai falar, planeje o local e também saiba conduzir esses possíveis ruídos para que não haja divergência e para que não haja julgamentos. Esteja disposto a refazer a comunicação. Mostre interesse com a pessoa que você, né, está estabelecendo comunicação. Porque isso fica mais pacífico para você e para quem recebe a tua comunicação. E aí, para fechar, quais são os impactos que os ruídos podem ocasionar no processo comunicativo? Muitas coisas podem acontecer que trazem reflexão e mudanças no modelo e no comportamento enquanto comunicante. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez e até a próxima aula. Até mais! Olá, sejam bem-vindos à nossa aula 2 do capítulo 2. Nessa aula, nós vamos falar sobre as variações linguísticas, ainda falando sobre a questão da oralidade e transformações vindas da linguagem. Nós vamos abordar como que isso ocorre para que haja uma associação mais favorável aí frente ao meio. O objetivo é compreender que a língua ela é dinâmica, ela não é estática e que ela traz variações linguísticas o tempo inteiro, ok? Então, olha só, dado o caráter estático da norma e o caráter dinâmico da fala, a distância entre ambas é, em cada momento, maior. A fala, por ser a realização concreta da língua, representada sua diversidade, evolui a cada instante, acompanhando as transformações da sociedade. Então, olha só, a comunicação, as variações, elas surgem pela necessidade de transformação. As palavras são inventadas o tempo inteiro. E aí, de acordo com a região, de acordo com a idade, a comunicação se estabelece. Então, vamos lá. Primeiro ponto importante para nós considerarmos é a variação histórica. A variação histórica ela é importante para que nós compreendamos, para que nós não percamos a evolução da língua ao longo dos tempos. Vamos pensar um pouco. Eu pedi para que vocês, há 2 aulas atrás, que vocês fizessem o levantamento do estilo de linguagem utilizada pelos seus pais, pelos seus filhos, pelos seus avós. E agora entrou o momento de nós discutirmos. Aqui, por exemplo, a primeira variação que nós trazemos, a variação histórica, é uma variação que representa essa diferença entre o estilo de linguagem de uma criança, por exemplo, e o estilo de uma linguagem de um senhor. Nós já passamos por algum momento onde nós já ouvimos falar, ele é um pão, por exemplo, Os mais velhos utilizavam esse tipo de linguagem. As crianças, normalmente, elas tendem a seguir um formato de linguagem utilizando mais diminutivo. Por favor, mamãezinha, você pega para mim o pãozinho, estou com fome, eu quero o meu mamazinho. Isso é característica histórica da infância. Já os adultos aí, trazem inúmeras variações linguísticas, muito associadas a essa série histórica, também podendo trazer algumas mudanças de formalidade, conforme eu coloquei para vocês em algum momento, que varia de acordo com as questões de contexto, tá? Aqui no desenho, nós temos o que? Olha que bacana. Nós temos uma senhora, numa balada de jovens. E aí a gente tem o que? A variação linguística. Rola, é nóis, sou, pô, demorou, cara, e aí, véi? São os estilos de linguagem que fazem parte do contexto informal e aí muito presente nessa variação histórica entre jovens. O que acontece aqui? Eu tenho uma senhora perdida, com linguagens diferentes, com absorção de conhecimento, com pré-julgamentos, com tudo aquilo que nós colocamos aqui. Eu tenho ruído na prática e a comunicação ela é efetiva somente
para aqueles que fazem parte do contexto. Muito bem colocado as gírias. É importante que a gente pense nesse momento, viu? Porque muitas pessoas dizem o seguinte: é errado usar gíria. É errado usar gíria? Não. É errado você utilizar gírias em um estilo de comunicação mais informal quando você utiliza num parâmetro diferenciado. Eu tenho um lugar certo, eu tenho um contexto certo para estabelecer a minha comunicação. Agora, quando eu utilizo as gírias em contextos que exigem maior formalidade, eu tenho uma discrepância no processo comunicativo e aí eu não consigo ser efetiva. Aí entra a questão dos julgamentos, aí entra a questão do distanciamento e aí eu não sou efetiva na minha comunicação. Então é importante que você compreenda que as pessoas que cercam a tua realidade, elas estão o tempo inteiro trazendo esse tipo de variação, tá bom? Importantíssimo nós reconhecermos que além dessa variação linguística, nós temos as variações que estão interligadas à parte diatópica, né? As variações geográficas. Olha só, nós temos aí um país com uma diversidade imensa de cultura e aí que transmite isso por meio da linguagem. Quantas vezes nós ouvimos macaxeira, aipim, mandioca? Estamos todos dentro do Brasil, falamos todos a língua portuguesa padrão, mas existe uma variação importante interligada à variação geográfica, tá? Diatópica. Então, olha só, muitas vezes, no decorrer do tempo, nós reconhecemos essas diferenças regionais. E aí é que está, é importante que, reconhecendo essas diferenças regionais, para que não haja qualquer tipo de preconceito linguístico, é importante que a gente pegue isso enquanto cultura e busque compreensão, para que ela também faça parte do nosso bem. É importante a gente reconhecer essa variação, é riquíssimo saber dessas variações linguísticas associadas a questões de lugar, a questões geográficas. Além disso, nós temos também as variações de cunho social, ou chamada de diastática, né, que ela refere-se o quê? Eu tenho uma característica diferente quando eu estou em contexto diferente. Um advogado fala de um jeito, né? A molecada brincando, jogando futebol fala de outro jeito. E aí a gente tem o quê? Uma variação muito próxima a essa questão interligada à parte de classes sociais e a questões de grupos sociais. As pessoas utilizam linguagens próprias do grupo para que se estabeleça uma comunicação efetiva e particularizada daquele grupo. No ambiente hospitalar, por exemplo, a gente tem uma diversidade de linguajar técnico e que é super muito bem-vindo quando se discute tecnicamente. Mas quando transmite isso para o contexto paciente, causa um distanciamento. Então é importante. Existe a variação, mas eu tenho que organizar e colocar no contexto certo. E aí eu tenho hoje, né, muito presente a questão das interferências aí do meio digital, como eu já disse, agora a gente vai ver um pouquinho mais na prática. A linguagem digital, ela é uma linguagem rápida, econômica, que traz inúmeras variações, que muitas vezes integra e que muitas vezes distancia. Integra quando colocada no contexto certo. Distancia quando colocada, mais uma vez, no contexto errado. As abreviações são muito bem-vindas, porque eu preciso mandar um WhatsApp, então eu mando o WhatsApp de forma rápida. Então eu abrevio para poder agilizar o processo de comunicação para que a pessoa seja ágil na minha necessidade. Mas, quando eu migro desse cenário para um cenário mais formal, eu preciso tomar muito mais cuidado, tá? E aí a gente tem as redes sociais, né, que interferem o tempo inteiro. Então, hoje existe uma mudança muito grande de comportamento do usuário da língua por conta dessas variações linguísticas presentes na mídia, tá? O usuário, no geral, ele tem encontrado grandes dificuldades para poder separar que é importante utilizar para X, mas não para Y. E aí nós temos hoje a característica dos nossos usuários. É importante que nós saibamos
para que a gente atinja o auge da comunicação, já prevendo, né, um modelo aí de usuário da língua. Eu tenho um aumento da velocidade da informação o tempo inteiro. Eu tenho um usuário que foca no resultado, ele não quer saber o processo na íntegra. Eu quero que isso me represente em ponto final. Ah, mas eu quero entender o processo da soma. Não, 2 mais 2 mais 3 é x. Eu não quero entender o processo da matemática na compreensão do meu resultado. Eu quero o meu resultado e ponto final. É uma sociedade mais imediatista. Então, a linguagem, ela acompanha isso. A linguagem começa a ser imediatista também. Existe uma tendência à simplificação, existe uma particularização da linguagem, o distanciamento significativo dos processos. Então, muitas vezes a gente perde também as questões intelectuais, os desenvolvimentos cognitivos, as discussões que geram pensamento sistêmico ordenado para que eu conclua ou faça alguma conclusão de um resultado para que ele seja mais aceitável. E as pessoas não têm paciência de ouvir, né, toda a descrição desses processos. E aí, esses processos todos estão vinculados também à questão da variação histórica e certamente, né, vocês pegarão muitos dicionários que, inclusive, com essas criações de neologismos, de palavras novas, muitos dicionários já até absorveram algumas palavras, como, por exemplo, deletar, que já faz parte do nosso contexto, né, e outras. Então, é um estrangeirismo misturado com uma linguagem digital, e aí compõe uma necessidade e vamos tocando porque vai dar certo. Nós estabelecemos a comunicação e assim, né, nós vamos conduzindo. Afinal, quem faz a língua somos nós. E aí eu coloquei uns exemplos para vocês. É claro que muito mais do que esses exemplos, vocês vivenciam, você vivencia a prática diária de mandar o WhatsApp ou mensagem no Messenger, né, que a gente tem. Todas as abreviações que são muito bem feitas neste contexto. Temos que utilizar esse tipo de linguagem neste contexto, mas nós temos que dissociar para que não haja interferência na escrita. Tá bom? Então, olha só, eu lanço aqui para você um desafio, na qual vai trazer ao longo do tempo uma mudança talvez de comportamento. Observem o estilo de linguagem que vocês têm utilizado no seu dia a dia. Observe também se essa prática da linguagem simplificada, se ela também faz parte do teu contexto escrito. É hora de nós nos reconhecermos enquanto parte integrante da comunicação. E aí é importante, neste momento, nós separarmos o usuário da fala e o usuário da escrita. Obrigada mais uma vez por estar aqui comigo, né, partilhando desse conhecimento. Estou aí para tirar as eventuais dúvidas. Participem dos nossos chats, das nossas discussões, dos nossos fóruns e até a próxima. Olá, sejam muito bem-vindos à nossa aula 3 do capítulo 2. Vamos seguindo aí com a evolução da comunicação, com as funções da linguagem. Hoje você vai ver isso um pouquinho mais dinâmico, seguindo os modelos aí focando no referente, focado no emissor, focado no receptor. E aí a gente vai fechar a questão do desenvolvimento da oralidade aí, ok? Então, olha só, o objetivo desta aula é apresentar as diferentes formas que a linguagem é apresentada e os diferentes objetivos propostos pelo emissor. Então, olha só que bacana, né? A gente já viu toda a parte de estrutura da fala e agora a gente vai ver as funções de linguagem que nós exercemos ao longo do desenvolvimento da nossa fala para poder atingir um certo objetivo. Então, vamos lá. Revendo um pouquinho, vamos pensar que o processo comunicativo ele tem base, né, nesses 3 elementos aqui, um pouco mais, com canal, referente, que nós estaremos discutindo aí ao longo desta aula. Tá? Todo o processo comunicativo, nós precisamos entender que existe uma intenção. Então, a intenção é o quê? É focar no emissor? É focar na mensagem? É focar no emissor, no receptor, na mensagem, no canal? É focar em quê? É importante que a gente também entenda isso antes de estabelecer. Veja o quão é importante a questão do planejamento dos processos comunicativos para que haja essa efetividade aí e a interação na qual é o nosso objetivo principal. Então, olha só, aqui nós temos que entender o seguinte,
As funções de linguagem, muito resumidamente, mas ao longo da aula eu vou explicar a vocês, ela está no seguinte: quando foca no referente, eu uso função referencial. Quando o foco é no emissor, eu trago a função emotiva. Quando a função está no receptor, é a função conativa. No canal, função fática. Na mensagem, função poética. E no código, função metalinguística. Vamos ver agora um pouco mais na prática para que você acompanhe aí o porquê da existência de tanta necessidade de dar ênfase nos canais. Primeira coisa, a função referencial ou denotativa. Vamos entender que a função denotativa é aquela função que apropria-se dos recursos do dicionário. É a palavra sem qualquer tipo de figuração. O sentido original da palavra, sem interferência e sentido subjetivo ou figurativo. O foco é no referente. O conativo, o sentido da comunicação, ela é uma linguagem figurada. Então, olha só, vamos entender. Eu tenho um aspecto do dicionário, então, função denotativa. Tudo bem? E aí eu também tenho a conativa, que é o sentido figurado. É aquela coisa. Ele é um cara-cabeça. Cabeça é um membro. Quando eu falo que é um cara-cabeça, eu saio do contexto do dicionário, numa linguagem mais informal, e aí eu tenho o sentido figurado. E aí o figurado, então, é o conativo. Denotativo é o sentido real. Então, isso é básico para nós entendermos a função aí do referencial. O estilo de comunicação, para que você consiga atingir o referente aqui, você precisa ser direto, né? Então, o estilo de comunicação, o objetivo tem que ser específico. Exemplos de função referencial. Se a galinha cair no chão de certa altura, pode quebrar o ovo que ainda não boltou. Olha só, nós temos aqui um questionamento, e depois vocês conseguem acessar isso para ver o que diz o texto. Nós temos uma função referencial aí com as duas visões. Eu tenho a função conativa e a função denotativa misturado para atingir um público específico. Mais adiante, nós temos outra função da linguagem, que é a função emotiva e expressiva. O foco no emissor, eu. A transmissão é emoção, né? Puramente emoção, e fala dos sentimentos. Então, aqui a gente tem um exemplo, olha só, né? Uma canção aí de Roberto Carlos, que muitos de vocês conhecem. Então, eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer. Como é grande o meu amor por você. O objetivo da função, desse estilo de função, trazer o sentimentalismo aí, né, no eu lírico, colocado aí na função de Roberto Carlos, por meio de uma melodia, que traz esse romantismo muito presente na época na qual foi composta essa música. Temos também a função apelativa, né, que a função apelativa, o foco é no receptor, busca persuadir o receptor, muito presente no ramo do marketing, né? Então, olha só, como que eu tenho que me comportar com o meu receptor? Eu vou apelar para que ele faça parte daquilo que eu quero. No marketing, eu quero que ele consuma algo. Então, eu identifico as particularidades do receptor e eu atuo de forma apelativa para que ele seja convencido dessa mensagem, né? Muitas vezes utiliza-se nesse tipo de linguagem o imperativo. Então, venha você para cá, participe. É um jeito de você interagir com o meio e chamar a pessoa para aquilo que é o meu objetivo. E aqui nós temos um exemplo que talvez aí, você ainda se recorde das propagandas. Aqui eu coloquei a propaganda de batom, que me remete muito à minha infância. E aí, compre batom, era aquela musiquinha, compre batom, o seu filho merece batom. Olha a apelação aqui, compre batom, compre... E ainda coloca o filho, né, como uma forma de apelar, porque ele merece batom. Aí, certamente, com esse estilo de linguagem, não tem como negar a necessidade de comprar o batom para o seu filho. Então, é tudo muito bem colocado aí pelo marketing. Função apelativa. Vamos agora entender a função fática. A função fática, o foco é no canal
Você tem que forçar o feedback para que você compreenda e busca aprender um receptor. É um estilo de comunicação bem específico e aí nós vamos ver. Alunos, ei, você que está aí, atente seu discurso empregado pelo autor romântico, tá? Então, viu? Ei, né? Essas chamadinhas que a gente faz ao longo do discurso é para aprender a pessoa naquilo que haja interesse a ser transmitido. E aqui eu coloquei alguns exemplos que são elementos que dão ênfase naquilo que eu quero fazer. Como eu coloquei nas aulas anteriores, é um momento que a gente tem para resgatar as dispersões que podem ocorrer por meio do discurso, né? Por exemplo. Olha só, função poética, hoje muito pouco utilizada, mas aqueles que gostam, né, de estudar os romantismos da época, as literaturas, trovadorismo, né, humanismo, aquela coisa antiga, a gente vê o que é uma força poética muito forte, a absorção de elementos que trazem esse cuidado com a linguagem, uma linguagem muito mais desenhada, artística, vamos dizer assim. O foco é na mensagem, apresenta uma forma muito peculiar de comunicação e de linguagem e a estilística ela é diferenciada. Aqui eu coloquei para vocês um grande poeta, Olavo Bilac, que traz aí um poema lindo, Nelle mezzo del camin, cheguei, chegastes, vinhas fatigada e triste e fatigada eu vinha. Tinhas a alma de sonhos povoada e a alma de sonhos povoada eu tinhas. Olha o estilo, o encantamento, né? Ele força aí na composição das terminologias das suas palavras, né? As rimas são rimas ricas que prendem a pessoa que vai fazer esse tipo de leitura e que traz aí uma emoção contida por meio dos versos. A função metalinguística, o foco é nos códigos que explicam o conteúdo. Então veja a necessidade de compreender as paráfrases, porque você quer colocar alguma coisa, mas nem sempre aquele algo ele é interpretado. Então eu vou interpretar o código. E aí eu tenho um exemplo. Catar feijão se limita a como escrever. Joga-se os grãos na água do alguiar e as palavras na folha de papel. E depois joga-se fora o que boiar. E aí nós temos o que, né? O fato de você comparar o catar feijão com o ato de escrever. Um código que explica o código. Olha que coisa importante, né? Que legal. E aí, tudo isso, como que eu vou aplicar? Em que condições que eu vou aplicar essas funções? Eu preciso, mais uma vez, entender qual que é o meu objetivo da comunicação. Quando eu tenho um objetivo bem estabelecido, bem direcionado, eu vou me apropriar também das funções da linguagem para apelar quando eu quero utilizar as funções de marketing, para comover quando eu quero utilizar as funções poéticas ou as funções com foco aí no emissor, né, quando eu quero trazer aquela coisa da emoção. Então, assim, eu preciso entender quando que eu tenho que utilizar esses tipos de funções de linguagem. Quando eu consigo entender e me apropriar dessas bases, eu consigo mais uma vez ser efetivo naquilo que eu determinei ser. E aí a gente tem nesse primeiro módulo, né, ou nesses primeiros módulos, um resuminho básico que é importante nós reconhecermos as práticas individuais do sujeito, a comunicação como um dos elementos que faz com que haja a interação social do sujeito, a evolução da linguagem, as variações linguísticas, e aí eu tenho o quê? Eu fecho esse módulo com um formato de produtor de fala efetivo. Então eu consigo ser efetivo na minha linguagem falada quando eu consigo compreender essa estrutura da língua, para que num outro momento eu consiga estabelecer isso também na escrita. Muito obrigada pela tua participação mais uma vez e até a próxima. Agora nós vamos um pouquinho mais diferente, mudando o direcionamento da nossa aula, para que a gente também aplique a comunicação nos processos de escrita, nos processos de interpretação, para que você fique aí
um comunicante pleno. Obrigada mais uma vez e até a próxima!